Shalom, meus queridos e amados irmãos, seminaristas, estudantes da Palavra de Deus. Aqui falamos de Lardinha, Minas Gerais, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos aqui desde 1992 estudando e aprendendo e ministrando sobre a Bíblia Sagrada. Temos aqui nesse Centro de Cultura 3 seminários. Seminário Tabernáculo, essa é a denominação a qual pertenço há 33 anos como pastor, e o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Ministramos cursos básicos em 36 matérias, 6 blocos de 6, curso intermediário com 4 bloquinhos em 18 matérias, 18 matérias divididas em 4 blocos, 3 blocos de 4 matérias e 1 bloco de 6, e o último curso, que é o curso Bacharelado Livre. Nossos cursos, não temos cursos algum aqui que seja vinculado ao MEC. Se você deseja fazer um curso pelo MEC, nós temos o convênio da FACETEM, lá de Roraima, que tem o curso superior de Teologia como Administração e Pedagogia. Nós estamos ministrando aqui, eu sou o pastor Ilmar Sattler, Melik Heller Kaiser, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas, na cadeira de Sociologia e Geografia. Estamos ministrando as aulas de Bibliologia, que é uma das matérias da Teologia Sistemática. Na aula primeira falamos sobre a tradução, dando uma pincelada geral no que vamos tratar aqui. Nessa aula de hoje vamos começar a falar então, bibliologia evidentemente tem a ver com a Bíblia, não é isso? Vamos começar a falar sobre a revelação, né? O grande segredo da Bíblia é porque ela foi revelada, porque como poderia um livro que foi compilado ao longo de 15 séculos, por mais de 40 autores de variadas profissões, em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico, ter essa conexão, né? Ter esse vínculo entre si e não haver confrontos, só por divina revelação, né? Por isso, então, vamos entender um pouquinho sobre o que é revelação. Então, a primeira palavra revelação tem 2 matizes. Hebraica é a palavra, o verbo grego galá. Galá é descobrir, remover. Aparece 167 vezes no Velho Testamento, desde Gênesis 9 até Naum, capítulo 3. E no grego tem a palavra apocalipse. Tem até um livro chamado Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? É o 27º livro do Novo Testamento. 39 com 27 no Novo. Então o nome Apocalipse quer dizer descobrir, revelar, daí chama revelação. Ocorre 18 vezes no Novo Testamento, começando com Lucas 2, acabando em Apocalipse capítulo 1. Então o que seria revelação? Revelação é o fundamento de todas as afirmações e pronunciamentos teológicos. Desculpe. É o ato de tornar conhecido algo que antes era desconhecido. O nome já diz revelar, né? Mostrar o que não está se vendo. Então, sempre toda religião tem uma revelação. O cristianismo é a religião baseada na revelação que Deus fez de si mesmo. A revelação, de outras palavras, envolve não somente informações a respeito de Deus, mas a revelação que Deus fez de si mesmo. Então, a revelação a respeito de Deus é crucial para o conhecimento de Deus. Deus tem que se auto-revelar a nós, né? Nós não temos como exigir que Deus se revele, mas Ele que auto se revela a nós. O alvo final da revelação divina é que as pessoas venham conhecer a Deus de modo real e pessoal. Essa definição de revelação divina incluiria a reflexão e a inscrição, registrar a revelação de forma escrita, pelos escritores inspirados. Eles receberam aquele sopro de Deus e escreveram. O processo de canonização desses livros, quer dizer, o cano é a medida, né? O que definia, o que ia entrar para compor o Velho e o Novo Testamento. A revelação que Deus fez de si mesmo foi um autodesvendamento deliberado. Ninguém forçou a Deus a se tornar conhecido, né? Ninguém o descobriu por acidente. Num ato voluntário, Deus fez-se conhecido aos que de outra forma não poderiam conhecê-lo. Então, entender como uma pessoa que é finita vai compreender o infinito que é Deus, né? Então, o infinito se revela ao finito. No livro de Jó, a resposta à pergunta de Zofar, no capítulo 11, a respeito da possibilidade de se sondar os mistérios divinos, é um não, bem categórico, em alto e bom som, né? Pelo fato de o infinito não poder ser desvendado pelo finito. Acabei de falar agora, né? Essa revelação foi um desvendamento controlado do seu próprio ser. Deus mesmo se dispõe até quando Ele quer para o ser humano. O próprio Deuteronômio, capítulo 29, fala isso, né? As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E as que não foram reveladas pertencem a Deus. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho Jesus, Hebreus capítulo 1. E ele se revela para quê?
para se tornar, então, conhecido o seu nome e os seus caminhos. Êxodo capítulo 3. Às vezes o método usado por Deus para se revelar é externo, outra vez interno. Às vezes como externo, tal como uma voz, um vento, uma nuvem, um anjo. Em outras ocasiões a revelação era interna, né? Podia ser um sonho, uma visão. Então José teve uma visão para descer para o Egito, porque Herodes queria matar o menino, né? E o próprio Gideão também, nas vésperas de combater os amalequitas, teve um sonho, né? Ou ele desceu até o local, ele não teve sonho, quem teve sonho foi o guarda que estava no acampamento, que contou o sonho, né? De um pão de cevada rodando. Então Deus determina o local e as circunstâncias da sua revelação. Tem hora que se revelou no Éden, revela-se no deserto de Midian para Moisés, no Santo Sinai com a lei, revela-se nos palácios, nos campos, nas prisões. Deus determina até mesmo quem receberá a sua revelação, quer se trate de pastores, de reis, de pescadores, de sacerdotes. O conteúdo da revelação divina é aquilo que Deus queria que fosse comunicado. Nada mais, nada menos do que isso. O Deus da Bíblia é totalmente determinativo no tocante à revelação. Ele sabe muito bem o que vai falar, para quem falar, né? Ele se revela em termos de relacionamento pessoais também, e se identifica por designativos, tá, como pastor, amigo, guia, rei, né? Essa revelação é relacionada pela comunicação pessoal. A revelação de Deus é uma expressão da graça divina. Graça é favor imerecido. Ele que deliberadamente quer fazer isso por nós, né? Deus se deu a conhecer aos seres humanos visando o próprio bem destes, para nosso bem mesmo, para nossa alegria, né? O maior privilégio do ser humano é poder conhecer a Deus e glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre de sua presença. A revelação de Deus, ela é redentora em seu caráter. Já se revela com esse fim, né? De achar uma solução para o pecado que Adão havia cometido no Éden. A dádiva suprema que Deus oferece à raça humana é o convite para que todos o conheçam pessoalmente. E Paulo diz isso em Filipenses 3, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo Jesus. Precisamente a revelação divina visa o benefício do homem. Não ousamos obscurecer o seu conteúdo informativo, além de informar, né? Mas ela quer no final beneficiar o homem. Nem pensar erroneamente que a revelação divina outorga a salvação automática de quem a possua. Ouvir as boas novas reveladas por Deus não nos redime automaticamente, né? Redenção só através do seu Filho Jesus, que ele também enviou para que cumprisse aquela profecia dada lá no Éden. Então nós temos aspectos de sua pessoa e de seu propósito que Deus optou por não tornar conhecidos. Deuteronômio 29, o texto que eu citei agora há pouco, Jó 36, Salmo 139, fala da sondagem, Senhor, tu me sondas e me conhece, Romanos 11. As bibliotecas estão cheias de explicações acerca da autorrevelação de Deus, mas não se deve considerar que tais dissertações, teses, etc., acrescenta algo à sua revelação. Exemplo de João Batista. Somos chamados a testificar da luz e não para criar nova luz. Em todos os aspectos, Deus mantém o domínio total sobre a sua própria revelação. Ele mesmo se revela até quando Ele quer. Ele pode selecionar o que vai ser revelado. E se revela não só também a pessoas do seu círculo direto de ação, mas também a pessoas de outras que não têm relacionamento com Ele, como tipo Faraó, por exemplo, mas Deus tinha um plano através daqueles sonhos de Faraó. A revelação divina, nós podemos conhecer através da revelação divina, conhecer a Deus e crescer nesse conhecimento. O Deus inexaurível, inesgotável, imensurável, continuará a transcender a sua revelação. Somente no céu é que nós lograremos alcançar plenamente o conhecimento maior e completo de Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, é o Senhor de todo o universo. A revelação da sua vontade é lei para todos os povos. Ele é o juiz de toda a terra. Por isso que no próprio Shema, lá em Deuteronômio capítulo 6, né, começa dizendo assim, Yahvé, nosso Deus, é o único Deus. Então nós temos então algumas coisas a observar aqui quanto a isso. Concernente à verdadeira revelação divina, tem dois aspectos, dentro do aspecto exclusivo dele, né? Primeira coisa é que a experiência humana sobre o aspecto sobrenatural nas religiões não cristãs, como se for a revelação divina válida. O primeiro aspecto, a verdade, vai citar dois perigos aqui, né? Dois perigos desses dois aspectos que demonstram perigo diante dessa revelação. Primeiro é esse aqui, é o aspecto sobrenatural das religiões, nas religiões não cristãs, como se for a divina revelação. É aquela história do Buda ter uma percepção e achar que não é uma revelação de Deus. E sair propalando aquela coisa, né? Maomé também tem uma luz, ou o que criou lá uma outra religião recebeu uma
uma emanação e achar que aquilo é de Deus. E o segundo perigo é a tendência de se reconhecer fontes adicionais de revelação independentes. Por exemplo, o raciocínio, a experiência, você achar que isso seria, então, no caso, uma revelação. Então é preciso entender bem claramente que a revelação ela vem do céu, né? E ela não é nada que nós estamos pensando naquilo. É alguma coisa sobrenatural. Fica na paz, tchau, tchau.